e até nisso que trouxe o Mauro Betting sobre o novo técnico do Clube Atlético Mineiro, saiu agora uma informação no UOL do repórter Vitor Martins que o Atlético Mineiro abriu negociações com o técnico Jorge Jesus. Então o Galo já começou as conversas para trazer o Jesus de volta ao Brasil. Está certo o Atlético Mineiro em trazer o Jorge Jesus? Existem outras opções no mercado? O que você pensa, Mauro César Pereira? Eu acho que é uma escolha óbvia, até porque o Jorge Jesus não tem mercado em Portugal, né? Vai treinar o quê? O Belenenses, com todo respeito? Não vai treinar times menores agora. A única experiência que ele teve fora de Portugal, além do Flamengo, foi, como dissemos há pouco, no Oriente Médio, no Al Hilal. Também não parece ser o momento que os árabes vão se interessar pelo seu trabalho. O mercado para ele é no Brasil, onde ele tem muito prestígio por razões óbvias. É natural que o Atlético procure o Jorge Jesus. Aliás, antes de fechar com o Flamengo, o Jorge Jesus assistiu um jogo, o Abel era o técnico do Flamengo, em que o Atlético venceu o Flamengo por 2-1, jogando com um homem a mais, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, no Estádio de Independência, no Horto, naquela temporada de 2019. Foi naquela ocasião que o Abel Braga disse que perder para o Atlético é normal. Pegou bem a beça. Depois ele acabou se demitindo depois de algum tempo e o Jesus acabou parando no Flamengo. Aí se especulou naquela ocasião que ele estaria cotado para assumir o Atlético, que o Atlético era treinado pelo Rodrigo Santana, que em momento algum parecia um técnico efetivo, né? Era interino mesmo. E aí se especulou muito. Eu me lembro que na época até uma pessoa do Galo falou, não tem nada, ele está aqui porque ele conhece o Ricardo Guimarães, né, que é um dos R's lá, dos mecenas do Galo, e foi convidado, foi assistir. Mas na verdade ele estava colocando a cara dele na vitrine. Né? Aí se falou dele no Vasco, o Vasco não tinha condições, o Atlético na verdade não negociou com ele, ele acabou indo parar no Flamengo. Então ele tem contato, quer dizer, as pessoas do Atlético o conhecem, o receberam naquela ocasião, muito natural que uma dessas pessoas, o próprio Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Atlético, pega o telefone, liga para o Jorge Jesus, para o seu empresário, que parece até que já está aqui no Brasil de novo, ele fica sempre lá e cá por questões de negócios que ele tem, que é o Bruno Macedo, e conversa, eu acho que é mais natural. Agora, se voltar o Jesus para trabalhar no Atlético, que legal. Vai ter um Atlético com um técnico excelente, que é o Jorge Jesus, o Flamengo com um técnico que tem potencial para brilhar aqui também no Brasil, que é o Paulo Souza, o Palmeiras está lá com o Abel, campeão 2 anos seguidos da Copa Libertadores. Acho isso ótimo. Que se nem aí os técnicos brasileiros acordarem para a vida e os clubes não perceberem também que precisam oxigenar esse mercado com brasileiros, bons profissionais, que estão em times pequenos, estão no futebol de base, gente qualificada que se prepara, mas que nunca tem chance. Porque não tem a tal da casca e porque os técnicos medalhões, quando ficam obsoletos, eles não têm a grandeza, muitas vezes, ou quase todas as vezes, de se cercar de gente mais preparada do que eles, se limitarem ao papel de gestor de vestiário, aquele boleirão que sabe lidar com os jogadores, e deixar toda a parte de preparação estratégica, tática, técnica, métodos de treinamento com a sua equipe. Qual o problema? Olha, eu chefio aqui 4 caras, 3 caras, 2, não importa, um que trabalha comigo. Eles cuidam do campo e eu administro aqui a bagunça toda. Tem muita gente no Brasil, técnicos, que tem esse perfil e sabem fazer isso muito bem. Mas quando vai para o trabalho de campo, o futebol não aceita mais. O futebol vai se sofisticando e vai exigindo mais e mais. Aí quando tem um confronto, como foi o confronto que praticamente demoliu o Renato, mas ele renasceu das cinzas graças à grande tolice feita pela diretoria do Flamengo, que foi aquelas 2 confrontos do Flamengo contra o... Porque ele não foi só o placar, ali foi uma diferença brutal. Em Porto Alegre já era para o Flamengo ter vencido. Teve 3 gols anulados. Exato, o primeiro tempo em Porto Alegre, o Grêmio não pegava na bola. Ali você vê o seguinte, o Jesus e o Renato eram técnicos de dimensões completamente diferentes. E o Renato, tão elogiado aqui, aquilo desnudou o Renato, mostrou que o Renato não era nada daquilo que se falava. Porque quando você está num nível muito baixo, né? Se a média toda é 5, quem tira 5,5 é o fera da classe. Agora, você põe um cara nota 9 ali, 8,5, já fica mais esquisito para esse cara que tira 5,5. E aqui a nossa média era 5, 5,5. E o Jesus me elevou a média. Então, esses caras vindo de fora, eu acho ótimo. Se o Atlético conseguiu, acho que vai ser bom para o futebol brasileiro. E você, Bruno Prado, concorda? O que você pensa do Jorge Jesus no Galo? Eu acho que é o mais claro, assim, que pelo menos vai ter uma conversa, uma tentativa. Eu acho que é uma coisa que ficou óbvia pelo que aconteceu hoje, né? A saída do Cuca, a saída do Jorge Jesus, o Galo, um time que tem dinheiro, tem pretensão de título, foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, buscar um treinador que fez muito sucesso no futebol brasileiro. Essa mudança de patamar, né, que o Mauro César falou, ela veio mesmo em 19 com o Jorge Jesus, com o Sampaoli, acho que também em alguns momentos o Sampaoli no Santos e no Galo, apesar de não ter um grande título, ele foi campeão mineiro só no Atlético,
Os times dele mostraram um futebol muito bom. Até no Santos ninguém esperava muita coisa aí. Alguns jogos do Santos foram muito legais de ver, de acompanhar. E você vê, dá para fazer coisa melhor com o que tem aqui. Que também havia um discurso muito, assim, meio conformista, assim. É o que tem aqui, os nossos melhores vão para a Europa, vão para a China, vão para não sei para onde. Então o que dá para jogar no Brasil é esse futebol aqui. Nota 5, 6. E mostraram, né, que dá para fazer mais. É claro que não dá para imaginar que vai ser o nível da Premier League, da Champions League, não vai. Mas dava para ser um campeonato melhor do que nota 5, 6. Tanto que na Libertadores era muito frequente que times brasileiros fossem eliminados ou fizessem confrontos de igual para igual com equatorianos, com paraguaios, com colombianos, tendo um elenco muito mais caro. Aconteceu muito isso nos anos 2000, assim, de eliminações e jogos difíceis e até às vezes o time equatoriano, por exemplo, chegar aqui e dominar um time brasileiro. Então houve uma mudança. Que os técnicos, outro que eu acho que passou aqui que é muito bom, mas ficou muito pouco tempo, foi o Eduardo Cudê. Então é importante que o técnico brasileiro fique atento, porque existem técnicos brasileiros bons, não é assim, nasceu aqui é ruim. Mas assim, os jovens bons, como o Mauro falou, às vezes eles não têm essa oportunidade e o dirigente ele vai muito pelo status. Esse cara não tem nome, não tem status, se ele perder 2, 3 jogos ele tá fora e eu vou trazer um medalhão aqui para pelo menos servir de escudo para mim. Mas independente do contexto, calendário, instabilidade, se eles não fizerem alguma coisa, eles vão perder espaço. Eles já não têm espaço no mundo. Se eles perderem espaço aqui no Brasil e nos principais times eles estão perdendo, aí vai ficar difícil para os técnicos brasileiros trabalharem. Se o Tite sai da seleção amanhã, tô fora. Não tem muita opção. Provavelmente seria o Cuca se fosse um brasileiro. Mas fora isso, e aí? Renato, que falava até outro dia, hoje ninguém fala mais. E sempre achei isso uma coisa absurda. Então não tem. E aquela ponderação, dos técnicos brasileiros, o Cuca é a primeira opção. Sim. Mas se a CBF optar por um técnico estrangeiro, e seria super normal... Coisa que eu acho que hoje é muito possível. Sim, e o Caboclo queria colocar o Xavi, né, como auxiliar do Tite, depois técnico principal. Sim, o próprio Jorge Jesus lá no fim de 2022. É um nome muito cogitado. Claro que ainda falta muito. Verdade. Acho que antes havia uma resistência até de imprensa e de dirigentes da CBF em ter um estrangeiro na seleção. Por todo esse contexto, eu acho que hoje não há essa resistência. Eu acho que seria bem aceito por torcedores, por imprensa e os próprios dirigentes ali. Sei lá quem vai dirigir a CBF no fim de 22. Isso aí também é uma coisa que não dá pra ter a menor ideia. Não sei quem tá dirigindo agora, pô. Agora teoricamente é o Edinaldo Rodrigues, que ninguém sabe nem quem é, mas... Enfim, é uma coisa muito possível, que eles percam espaço até na seleção. Gente, mercado da bola pegando fogo por aqui, essa dança das cadeiras dos técnicos. Você que acompanha a gente, por favor, deixe o seu like, participe conosco aqui no chat, se inscreva no canal, estamos chegando aí à marca de 3 milhões de inscritos com a sua ajuda. Esse é o Esporte em Discussão, final de ano super agitado. Chegou aqui um superchat, eu já vou ler, mas antes eu queria a opinião do Mauro Betting sobre Jorge Jesus no Galo. O que você pensa, Mauro Betting? Para mim é o treinador ideal para o Galo, pelo menos para começo de conversa, tentando aparar essa aresta da comissão técnica, né? Eu gosto da ideia de comissão técnica fixa, mas entendo que se é para ter o Jorge Jesus, como é que se discute? É algo a ser debatido. Digamos que não haja acerto com o Jorge Jesus por uma série de motivos, esse seria um empecilho. Qual seria o seu treinador? Não sei se eu pensaria em outro nome estrangeiro, um que já está no Brasil fazendo um grande trabalho, o Vojvoda. E quando eu falo Vojvoda, não é que eu acho que tem que ir tal, e respeitando o Vojvoda, o Fortaleza, aquela coisa, mas no mercado, né? Se é que há o termo respeito, né? Enfim, no mercado mundial, né? Para não ia falar brasileiro, mas é mundial também, é só ver o que está acontecendo com o Benfica, com Polônia, enfim, né? Esse dramalhão das 6 que estamos vivenciando. Seria o Vojvoda, poderia ser um treinador. Treinadores disponíveis no mercado, eu gosto muito do Dorival Júnior, que tem uma história no Atlético, acho que é um treinador que estuda, que se recicla, é um bom nome, mas de novo não tem o ideal. Como não era o Tite quando voltou ao Corinthians em 2010, olha o que ele conseguiu. Como não era o Jorge Jesus quando chegou ao Flamengo em 19, como não parecia mesmo o Abel Ferreira ano passado, para citar alguns exemplos, como não parecia nem o Filipão quando voltou e fez um trabalho no Palmeiras fantástico no Campeonato Brasileiro. 14 dos 38 jogos daquele Brasileirão eram equipes alternativas, ele ganhou o campeonato. A única vez na história do Brasileirão que quase que metade do campeonato com time alternativo, uma equipe foi campeã, como foi com o Filipão.
Agora, não sei qual é o treinador, sinceramente eu não sei qual é fora o Jorge Jesus, que é da série bola da vez, e às vezes não é um problema ser a bola da vez, é o cara mesmo, tem vontade, tem um elenco, de novo, quem não gostaria de treinar o Atlético Mineiro, com o que tem de time, com o que tem de elenco, com o que tem de títulos, com o que vai ter na Arena MRV, com o que tem tiro